Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Domingo, 11 de janeiro de 2026. Glória a vós, Senhor. Talvez hoje você esteja vivendo um daqueles momentos em que o coração parece silencioso demais. Você continua caminhando, cumpre suas responsabilidades, mantém a fé, mas por dentro existe uma pergunta insistente: será que Deus ainda me vê, ainda me chama pelo nome? O Evangelho deste domingo nasce exatamente nesse lugar interior, onde muitos chegam depois de longos anos de vida. Jesus vem da Galileia até o Jordão. Ele não vem por acaso, nem para se exibir. Ele vem para ser batizado por João. Isso causa estranhamento. João resiste, questiona, tenta impedir. Até João tem dificuldade de aceitar o modo como Deus escolhe agir. Há algo profundamente humano nessa cena. Jesus não responde com longas explicações. Ele diz apenas que é preciso cumprir toda a justiça, ou seja, entrar plenamente na condição humana, caminhar onde os outros caminham, colocar-se na fila, esperar, descer as águas comuns. O Filho de Deus não começa sua missão se colocando acima. Ele começa se misturando. Esse detalhe toca profundamente quem já viveu bastante. Com o tempo, acumulamos histórias, experiências, responsabilidades e, sem perceber, podemos nos afastar da simplicidade da vida. O Evangelho nos mostra um Deus que não tem medo de recomeçar de baixo, de entrar nas águas da nossa realidade. Jesus entra no Jordão como tantos outros. Não há aplausos, não há reconhecimento humano, há apenas obediência, confiança, entrega. Quantas vezes também somos chamados a entrar em águas que não escolhemos, em fases da vida que não planejamos, em situações que não controlamos. Quando Jesus sai da água, algo se abre, o céu se abre. Esse detalhe é essencial. O céu não se abre antes, mas depois que Jesus entra nas águas. O Evangelho nos ensina que Deus se manifesta com mais clareza quando acolhemos o caminho que nos é dado, mesmo sem compreender tudo. O Espírito desce como pomba, não desce com força nem violência, desce com suavidade. Isso revela como Deus age. Ele não invade, não impõe, Ele repousa, permanece. Para quem está cansado, essa imagem é profundamente consoladora. E então vem a voz, uma voz que não acusa, não cobra, não exige. Uma voz que afirma: Tu és o meu Filho amado, em quem ponho todo o meu agrado. Antes de qualquer milagre, antes de qualquer missão, antes de qualquer reconhecimento público, Jesus escuta que é amado. Essa ordem muda tudo. O amor de Deus não é recompensa pelo que fazemos, é fundamento do que somos. Quantas pessoas passaram a vida inteira tentando provar valor, ser úteis, não decepcionar. O Evangelho de hoje devolve algo essencial: a certeza de ser amado antes de qualquer coisa. Talvez você tenha passado anos cuidando de todos e agora se pergunte: quem cuida de você? Talvez tenha vivido para sustentar, proteger, resolver e hoje se sinta cansado, invisível, esquecido. O Evangelho responde com uma voz que atravessa o tempo: Tu és meu filho amado, Tu és minha filha amada. Essa palavra não elimina os problemas, mas muda o lugar de onde os enfrentamos. Jesus não sai do batismo direto para a glória, Ele vai para o deserto, mas vai sabendo quem é, vai sustentado pelo amor do Pai. Isso faz toda a diferença. Essa cena se torna concreta na vida de muitas pessoas simples. Pensemos em Sebastião Almeida Costa, 74 anos, morador de Juiz de Fora, Minas Gerais, pedreiro aposentado. Depois de décadas de trabalho, Sebastião sentiu um vazio ao parar.
achava que já não servia para nada. Foi ouvindo este evangelho que algo mudou. Quando escutou que Jesus é chamado de filho amado antes de fazer qualquer coisa, Sebastião percebeu que seu valor não tinha acabado com o trabalho. Continuava sendo visto, amado, querido por Deus. Isso não mudou sua rotina externa, mas devolveu dignidade ao seu interior. O evangelho de hoje nos convida a entrar nas águas com Jesus, não águas perfeitas, mas águas reais. Da idade, da limitação, da mudança, da incerteza, Deus não nos espera fora delas. Ele nos encontra dentro. Se esta palavra toca o seu coração, caminhe conosco diariamente na escuta do evangelho. A palavra, quando acolhida com fidelidade, vai abrindo o céu pouco a pouco dentro de nós. E, se desejar, deixe nos comentários a sua intenção. Muitos apresentam diante de Deus cansaços e esperanças semelhantes. Permaneçamos com esta palavra. O céu continua aberto. A voz do Pai continua ecoando. E mesmo nas fases silenciosas da vida, ela ainda diz: Tu és amado. Quantas pessoas, ao chegarem a uma certa idade, sentem que perderam valor porque já não produzem como antes, porque já não têm o mesmo ritmo, a mesma força, a mesma função social. O evangelho de hoje confronta essa lógica com ternura. Antes de fazer, você é. Antes de produzir, você é amado. Jesus entra nas águas junto com pecadores, junto com gente simples, junto com aqueles que buscavam conversão. Ele não se separa, ele não cria distância, ele não se coloca acima. Esse gesto revela um Deus que não salva de longe, mas de dentro da nossa realidade. Talvez você tenha passado a vida inteira tentando ser forte, correto, responsável. Talvez tenha aprendido a não mostrar fraqueza. O batismo de Jesus nos mostra um Deus que não tem medo da vulnerabilidade. Entrar nas águas é se expor, é aceitar limites, é confiar. Quando o céu se abre, não se abre apenas para Jesus, abre-se como sinal de que Deus não está distante da história humana. Ele não observa de longe, Ele se envolve, Ele fala, Ele se compromete. Isso é profundamente consolador para quem já se sentiu abandonado em algum momento da vida. O Espírito desce como pomba, não como fogo destruidor, não como vento violento. A pomba é símbolo de paz, de permanência, de fidelidade. O Espírito não vem para agitar o coração cansado, mas para repousar sobre ele. Para quem carrega muitos anos de preocupações, essa imagem é um verdadeiro descanso. Talvez hoje você precise mais de repouso do que de respostas, mais de silêncio do que de explicações, mais de presença do que de soluções. O Evangelho nos mostra que Deus sabe disso. Ele não grita, Ele sussurra, Ele permanece. A voz do Pai não diz o que Jesus deve fazer, diz quem Ele é: Filho amado, em quem me agrado. Essa afirmação não depende de desempenho, depende de relação. Deus não ama Jesus porque Ele fará grandes coisas, ama porque Ele é filho. Essa verdade precisa ser acolhida repetidamente ao longo da vida, porque com o tempo acumulamos cobranças internas, passamos a medir nosso valor pelo que ainda conseguimos fazer, pelo que ainda somos capazes de sustentar. O Evangelho desmonta essa lógica. Há pessoas que vivem com medo de decepcionar Deus, acham que Ele está sempre esperando mais, cobrando mais, exigindo mais. O batismo de Jesus revela um Pai que afirma amor antes de qualquer exigência. Isso muda completamente a relação. Essa palavra se torna muito concreta quando olhamos para a história simples. Pensemos em Helena Martins Duarte, 70 anos, moradora de São José dos Campos, São Paulo, auxiliar administrativa aposentada. Helena passou a vida inteira cuidando da família e do trabalho. Quando se aposentou, sentiu-se sem chão.
achava que tinha perdido sua identidade. Foi escutando este evangelho que algo começou a se reorganizar. Ao ouvir que Jesus é chamado de filho amado antes de iniciar sua missão, Helena percebeu que também ela continuava sendo filha, mesmo sem o crachá, mesmo sem a rotina antiga. Isso não apagou suas dificuldades, mas devolveu paz. O Evangelho nos convida a permitir que essa voz do Pai também nos alcance. Mesmo que tenhamos dificuldade de acreditar, mesmo que o coração esteja cansado demais para se alegrar, Deus não retira seu amor quando mudam as circunstâncias. O batismo de Jesus também inaugura um caminho novo. Depois das águas, ele começa a sua missão pública. Isso nos ensina que há recomeços possíveis em qualquer fase da vida. Não necessariamente recomeços grandiosos, mas recomeços interiores. Talvez hoje você esteja sendo convidado a recomeçar de outra forma, com menos pressa, com menos necessidade de provar algo, com mais confiança. O Evangelho não pede que você volte atrás, mas que avance com outra consciência. Entrar nas águas com Jesus é aceitar a própria história, com o que foi bonito e com o que foi difícil. Deus não pede que apaguemos nada, Ele pede que confiemos tudo. É nesse movimento que o céu se abre. Permaneçamos ainda com esta palavra. Ela não quer nos apressar, mas nos acompanhar. Ela não quer nos exigir mais, mas nos devolver o essencial. E o essencial é saber que somos amados, vistos, sustentados por Deus, exatamente como estamos agora. Chegamos agora ao ponto em que o Evangelho deixa de ser apenas uma cena contemplada e se torna um convite pessoal. Depois do céu aberto, depois da descida do Espírito, depois da voz que afirma o amor do Pai, permanece uma verdade que precisa ser acolhida no ritmo real da vida. Ser amado não nos tira do caminho, mas nos sustenta dentro dele. Jesus não permanece às margens do Jordão saboreando aquela confirmação. Ele segue adiante. O batismo não é um ponto final, é um início. Isso nos ensina que as experiências profundas com Deus não nos isolam do cotidiano. Elas nos devolvem ao cotidiano com outro olhar, outra força, outra liberdade interior. Talvez você esteja esperando uma certeza absoluta para seguir em frente. Uma resposta clara, um sinal inquestionável, uma segurança total. O Evangelho mostra que a certeza dada por Deus não elimina a vulnerabilidade. Ela apenas muda o lugar de onde caminhamos. Caminhamos sabendo quem somos. A voz do Pai não promete facilidade, ela afirma identidade. Isso é suficiente para atravessar o deserto que vem depois. Muitas pessoas se assustam quando, após um momento de oração forte, a vida continua exigente. O Evangelho nos prepara para isso. Deus não nos poupa da travessia, Ele nos acompanha nela. Entrar nas águas com Jesus é aceitar que a vida tem etapas que não escolhemos. Etapas de espera, de silêncio, de diminuição, de mudança. O céu se abre não para nos tirar dessas águas, mas para nos garantir que não estamos sozinhos nelas. Talvez hoje você esteja em uma fase em que sente que tudo mudou por fora e ainda está confuso por dentro. O Evangelho não exige que você entenda tudo agora. Ele convida a confiar. A confiança não elimina as perguntas, mas impede que elas nos paralisem. O Espírito que desce como pomba nos ensina o ritmo de Deus. Ele não apressa, Ele não empurra, Ele repousa. Para quem viveu muitos anos sob pressão, sob responsabilidade constante, sob cobrança, essa imagem é um alívio. Deus não se impõe, Ele permanece. Muitas pessoas carregam um cansaço antigo, acumulado ao longo de décadas. Cansaço de decidir, de sustentar, de ser forte.
O batismo de Jesus nos mostra um Deus que não pede força heróica, mas abertura confiante. Abrir espaço já é oração. Talvez você precise hoje permitir que Deus repouse sobre áreas da sua vida que você vem controlando demais, medos, preocupações, expectativas. O Espírito não vem para tomar tudo de uma vez, mas para ir reorganizando aos poucos aquilo que ficou desordenado pelo excesso de peso. A voz do Pai diz: em quem me comprazo. Isso nos lembra que Deus não ama por obrigação. Ele se alegra. Há alegria em Deus ao olhar para o Filho. Essa alegria também se estende a nós, mesmo quando não conseguimos sentir, mesmo quando não conseguimos acreditar plenamente. Há pessoas que passam a vida inteira tentando merecer amor, tentando não falhar, tentando não decepcionar. O Evangelho de hoje liberta dessa lógica. O amor de Deus não é salário, é origem, não é conquista, é dom. Essa palavra é especialmente importante para quem chegou a um tempo da vida em que as perdas se tornaram mais frequentes do que os ganhos. Perdas de saúde, de pessoas queridas, de papéis sociais. O Evangelho afirma que nenhuma dessas perdas toca o núcleo do que somos para Deus. Talvez você esteja aprendendo a viver com menos força, menos pressa, menos controle. O Evangelho nos mostra que viver com menos pode ser o espaço onde Deus se torna mais presente. Quando diminuem as defesas, cresce a confiança. Jesus, depois do batismo, não volta para casa, ele vai para o deserto. Isso nos ensina que a confirmação do amor não nos leva ao conforto imediato. Ela nos prepara para enfrentar aquilo que antes nos assustava, não com arrogância, mas com serenidade. O deserto não é castigo, é lugar de verdade, é onde aprendemos a distinguir o essencial do supérfluo. O batismo nos lembra que, mesmo no deserto, o céu permanece aberto. Essa é a grande esperança do Evangelho. Talvez hoje você esteja atravessando um deserto pessoal, um tempo em que as certezas diminuíram, as respostas não vieram, o silêncio aumentou. O Evangelho não chama isso de fracasso, chama de caminho, caminho habitado por Deus. Permita-se neste momento recordar que você também foi mergulhado nas águas do batismo, que também ouviu um dia a palavra que te chamou de filho, de filha. Talvez você não se lembre, talvez não tenha sentido, mas isso não diminui a realidade do dom recebido. A fé não é sentir o tempo todo, é confiar mesmo quando o sentimento oscila. O batismo de Jesus nos ensina que a identidade não depende do que sentimos hoje, mas do que Deus declarou sobre nós. Se hoje você se sente pequeno, cansado, inseguro, saiba que este é exatamente o lugar onde Deus gosta de agir com mais delicadeza. Ele não quebra o caniço rachado, Ele não apaga a chama que ainda fumega. Neste momento final da oração, apresente ao Senhor aquilo que mais pesa no seu coração, sem discursos longos, sem explicações, apenas entregue. As águas acolhem, o Espírito repousa. A voz afirma o amor, que este Evangelho continue ecoando ao longo do dia, lembrando que o céu permanece aberto, que o amor precede a missão, que a identidade sustenta a caminhada e que você não precisa provar nada para ser amado. E que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre você, sobre a sua história, sobre este tempo da sua vida e permaneça para sempre. Amém.